Doença do ainda. Fica aí para você entender isso. Não é incomum você ouvir pessoas falando sobre, usando um jargão de que dependência química é a doença do ainda. Ou seja, se você não furtou, você vai furtar, se você não roubou, você vai roubar, se você não se prostituiu, você vai se prostituir, se você não agrediu, você vai agredir, se você não mentiu, você vai mentir, se você não morou na rua, você vai morar, se você não faliu, você vai falir. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma ideia que ficou utilizada, que foi utilizada durante muitos anos por grupos empíricos, grupos anônimos, inclusive questão de identidade, né? De que o que muda é o personagem, de que as histórias são as mesmas, o que também não é verdade. A singularidade da dor e do sofrimento de cada indivíduo, ela tem que ser respeitada. Você não pode comparar o sofrimento de ninguém com o sofrimento de ninguém, porque o sofrimento é uma coisa pessoal. O meu sofrimento é meu, eu sei o que eu sofri e ainda sofro, mesmo estando há 20 anos em sobriedade. E quando eu ouço essa fala, alguns pacientes, quando começam terapia comigo, eles vêm viciados, principalmente de grupos anônimos e de abordagens leigas, né? Eles falam, porque a doença do ainda e tal. Cara, não é verdade, não é fato quando a gente fala. Por exemplo, você está usando drogas, né? Você está usando pedra, por exemplo. Você ainda não roubou. Não, cara. Mas você vai roubar. Não, não é verdade. Nem todo usuário dessa droga vai furtar. Você ainda não tirou a vida de ninguém. Não é verdade. Você ainda não agrediu sua mãe, mas você vai agredir. Não é verdade. Porque isso coloca um rótulo que, consequentemente, você fala para aquele indivíduo que tem uma dependência química menos agressiva ou menos nociva. Você, sem querer, você está falando para ele assim, olha, quando você furtar, se prostituir, roubar, agredir, aí você precisa de ajuda. Então esse indivíduo, esse indivíduo que não tem uma dependência tão evoluída, tão agressiva ainda, ele vai retardar o pedido de ajuda. E essa orientação é uma orientação errada. Então quer dizer, eu só preciso de ajuda quando eu roubar, me prostituir e morar na rua. Enquanto eu não faço isso, eu não preciso de ajuda. Então isso acaba gerando uma crença nos indivíduos que sofrem de algum grau de transtorno por uso de drogas, de que ele só precisa de ajuda quando ele estiver naquele estágio. E isso é extremamente problemático. Isso é um problema muito grande, principalmente para quem vai abordar o paciente. Porque muitas vezes o paciente chega, ele fala, mas eu frequentei grupo e o grupo sempre disse para mim que todo mundo lá rouba, todo mundo já foi preso, todo mundo já não sei o quê. Eu nunca fui preso, eu nunca fumei pedra, eu nunca me prostituí, eu nunca roubei, eu não tenho que ser internado, eu não tenho que fazer terapia. Eu não cheguei nesse grau. Mas quem disse que você só precisa de ajuda se você roubar, se você agredir, se você se prostitui, se você morar na rua? Então, quando a gente utiliza essa fala, quando alguns indivíduos utilizam essa fala empírica, que não tem apoio nenhum na realidade, tá? Porque tem pessoas que vão usar droga a vida inteira e nunca vão roubar um palito de fósforo de ninguém. Tem gente que vai fumar tabaco a vida inteira e nunca vai ter câncer de pulmão. Tem gente que vai usar pó a vida toda e nunca vai ter uma overdose. Tem gente que vai usar álcool 10 anos intensamente e quando parar não vai apresentar nenhum sintoma de abstinência. Então a realidade da dependência química não é o que as pessoas acham. A gente precisa começar a olhar para a dependência química respeitando a singularidade. Tenho pacientes hoje que
que são para pacientes meus que fazem terapia comigo, que são pacientes que têm uma vida financeira super privilegiada e os caras nunca roubaram na vida. Os caras não sabem o que é estar na rua, os caras não sabem o que é usar droga na rua. Os caras recebem a droga dentro da casa deles. Então é complicado a gente associar a doença somente a roubo, a furto, ou a pobreza, ou desajuste familiar, perda de casamento. Não, a doença, ela não necessariamente leva o indivíduo para esse caminho, sabe? Então, me preocupa quando eu ouço esse ensinamento. E também quando as pessoas falam assim, olha, o que muda é só o personagem, a história é a mesma. Eu acho que isso... Eu acho não, eu não gosto desse termo, eu acho, né? Eu acredito que isso é totalmente equivocado, porque, veja bem, eu sei o que eu sofri. Aí você pega e coloca o meu sofrimento, Sérgio Mendonça, equiparado com o sofrimento, ó, que muda é o RG. Não é verdade. Não é verdade. Ninguém sentiu a dor. A minha dor, ela é minha dor. É uma dor que eu vivi. A dor do fulano é a dor do fulano, é a dor que ele viveu. Não tem como comparar a dor dele com a minha. Porque a dor dele é a pior, porque quem sentiu foi ele. A minha dor é a pior, porque quem sentiu fui eu. Então são algumas falas que eu quero que vocês tomem cuidado quando vocês ouvirem, principalmente por profissionais leigos, né? Até contraditório fala isso, pessoas que querem ajudar porque usaram drogas e pararam e aí acham que tem critério para ajudar outras pessoas, e podem ajudar sim, mas cuidado com essas falácias de que a doença do ainda, você não teve coma alcoólico, mas vai ter, você não se prostituiu, mas vai se prostituir, porque não é verdade, isso não é fato. O que muda é só o RG, é porque só muda o personagem, porque a história é a mesma. A minha história não é igual a de ninguém. É um desrespeito com a história de cada dependente, de cada indivíduo que eu já tratei. Se eu falo isso para cada um, eu estou desrespeitando a história de cada um. Eu não estou conseguindo olhar para a história de cada um de modo singular. Eu estou simplesmente colocando todo mundo num balaio e assim, é tudo igual, vocês são todos iguais. E tudo que vocês fizeram, o sofrimento é tudo igual. Não, não é verdade. Então tem que tomar cuidado, pessoal, porque muitas vezes a gente está olhando para um processo que é delicado. Muitas vezes você está olhando para um paciente que sofreu abuso, você está olhando para um paciente que desde a infância vem com rejeição, com complexo de inferioridade. Você está olhando para um indivíduo que pode ter diversas ideações, que pode ter tentado autoextermínio várias vezes. Você pode estar olhando para um paciente que tem problemas com sexualidade, de não se aceitar, não aceitar os desejos que ele tem. Então essa singularidade tem que ser respeitada, porque senão você pode, que nem eu falo, um aconselhamento mal dado, você pode acabar com a vida de uma pessoa. Na psicanálise, na terapia cognitiva, a primeira coisa que a gente ouve é: você pode matar uma pessoa com uma fala errada. Então, você tem que ter muita responsabilidade com o que você vai falar para alguém. Não funciona desse jeito, não é simples assim. Se fosse tudo igual, tanto que não é todo o tratamento que serve para todos. Vou pegar a terapia cognitiva, vou pôr para todos. Tudo bem, a terapia cognitiva ela atende sim. Mas tem gente que se adapta melhor à psicanálise, tem gente que se adapta melhor a psicologia humanista, tem gente que se adapta melhor enfim, a outras modalidades, a terapia racional emotivo comportamental. Então, o que serve para um serve para todos, não é verdade, tá? Então, cuidado com essas falácias, porque dependência química não é doença do ainda, não, tá? Você nunca fez, você nunca roubou, você nunca mentiu, você nunca fez um monte de coisa, e pode ser que você nunca venha fazer. Você nunca precisou faltar um dia no trabalho, pode ser que você nunca precise faltar, você nunca perdeu o emprego, você nunca teve uma overdose, e pode ser que você nunca tenha.
Claro, eu desejo do fundo do meu coração que você não pague para ver, mas eu também não quero que você fique preso nessas falácias de pessoas que não entendem nada.